Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batista e hoje a gente vai criar um projetinho top aqui com JavaScript, HTML e CSS. É basicamente um teste de velocidade de digitação, né? Quem nunca utilizou um desse, agora tu vai poder criar o teu próprio, tá aí disponibilizando para teus amigos utilizarem também, tá? Então, eu já vou explicar melhor o projeto, né? Mas basicamente a gente vai digitar o texto. E aí ele vai marcar aqui quanto tempo a gente demorou, né? Esse aqui é o tempo que eu estava pensando para começar o vídeo, né? E ele vai marcando os scores aqui. Mas depois eu entro em detalhes como é a construção desse cara. Agora vamos primeiramente para os avisos importantes. Se não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal, isso é super importante para mim. Deixa o teu like, isso ajuda a compartilhar o vídeo com mais pessoas e elas aprendem mais programação, que é o meu objetivo aqui no YouTube, né? Ensinar programação para as pessoas de forma gratuita, tá? Também aqui na descrição, galera, a gente vai ter linkada essa página aqui, que é dos nossos cursos lá da Udemy, né? Então, quem já acompanha mais tempo conhece, né? A gente tem curso de várias linguagens e ferramentas, tu pode acessar para dar uma olhada aqui. E tu clicando nesse botão ou na imagem, vai ser levado à página do curso, tu vai ter mais detalhes sobre cada um deles aqui. Menções honrosas aqui, galera, duas. A gente tem o curso de Desafios de JavaScript, que lançou há pouco tempo. É um curso baseado em exercícios para quem quer dominar mais a linguagem ou está em busca de passar em testes técnicos, né, focado em algoritmos que são utilizados pelas empresas. E o nosso curso também de Design de Bancos de Dados Relacionais. Esse curso aqui é para quem quer criar os seus próprios projetos, desenvolver o banco desde o zero, desde lá da definição de requisitos. Nem falando de código, né, quando a gente está pensando no que a gente vai desenvolver para solucionar algum problema. Então, é um curso essencial para quem está querendo começar um projeto ou para quem vai participar de um novo projeto na empresa, para tu poder dar tua opinião aí para os demais desenvolvedores, tá? Então, clica no link aí, dá uma olhada nos nossos cursos e veja qual que te atende melhor. Lembrando que todos eles estão na promoção, né, galera? E mesmo se eles não tiverem, tu pode dar uma clicada aqui, ó, nesse linkzinho amarelo que tu vai ser levado a uma página que lá tem os cupons atualizados, tá? E, por último, o nosso Discord, galera, está com quase 4.500 membros. É o local que a gente troca uma ideia no dia a dia, seja para tirar dúvidas, né, de programação, seja para bater um papo mesmo, oferta de vagas, divulgação de perfil de LinkedIn. Enfim, tem muita coisa bacana aqui para tu que é dev, tá? Para tu poder fazer um network com outras pessoas que estão no mesmo estágio da carreira que você, beleza? Então, estou te esperando lá, entra lá. E agora sim, bora desenvolver o nosso teste de velocidade de digitação. Então, galera, vamos esse projeto, né? Vamos construir esse cara, mas primeiramente vamos entender como ele foi composto. Primeiramente, a gente vai ter a funcionalidade principal, né, que se desenvolve aqui. E o que acontece? A gente tem um título, né, que é o título do projeto, instruções para o usuário, para quem for utilizar, ver como é que funciona, né? Então, a gente tem aqui a caixa do texto para digitar, né? Quando a gente clica aqui, ele já começa a contar o tempo. Então, eu vou recarregar a página. Ó, dele aparece um texto aleatório, né? Daí, quando eu digito, ó, eu errei aqui, ele vai estar contando quanto tempo, né, eu levei para isso. Então, ele vai nos entregando textos aleatórios, né? Baseado no array que a gente tem lá no nosso programa. A gente já vai ver isso, beleza? E aqui é onde o usuário digita o texto e começa a contar o tempo. E aqui ele manda a mensagem de parabéns. A gente tem reiniciar, que vai começar tudo do zero, tá? E aqui a gente tem o histórico das nossas pontuações, né? Que é o texto e o tempo que a gente levou. A gente clica aqui no reiniciar, ele começa tudo novo, beleza? E por último, a gente tem uma pequena funcionalidade aqui de tema Dark Light, né? Que vai dar preferência do usuário ao que ele quer utilizar para quando ele estiver digitando, né? Então a gente vai desenvolver tudo isso agora, galera. Vamos lá para o HTML estruturar todo esse projeto primeiramente. Eita, estou com o VS Code aberto aqui. Eu vou criar os nossos 3 arquivos principais. Que vai ser o index.html, a gente vai ter o styles.css e também a gente vai ter o scripts.js, que é o nosso arquivo de scripts, né, onde a gente vai desenvolver a funcionalidade. Exclamação tab, a gente tem a inicialização aqui do projeto base, né, nosso HTML, e aqui a gente pode mudar algumas informações, como o título, né, então eu vou botar aqui teste de velocidade de digitação. Né? Vou linkar os meus arquivos também, o link CSS.
styles e o de scripts, que é o nosso arquivo de funcionalidade. Esse scripts aqui, a gente vai precisar do defun, porque ele vai ser executado, né, após o carregamento do HTML. É isso que esse atributo faz. Como a gente tem interação com o DOM, a gente necessita dele, né? Aí no body a gente vai ter os elementos do projeto. O H1, que é o título. Vou copiar aqui e colar, tá? A gente vai ter aquele parágrafo de instruções, tá? Aqui, instruções. Vou botar uma classe para estilizar depois. Aí basicamente ele tem aquele texto, né? Para começar o teste, clique na caixa de texto abaixo e comece a digitar o texto exibido acima dela. Ponto. O cronômetro começará automaticamente assim que você começar a digitar. Ponto. Quando você terminar de digitar o texto corretamente, né, o tempo que você levou será exibido. Essa que é a mensagem, né? Então vamos aqui recapitular. Para começar o teste, clique na caixa de texto abaixo, comece a digitar o texto exibido acima dela. O cronômetro começará automaticamente assim que você começar a digitar. Quando você terminar de digitar o texto corretamente, o tempo que você levou será exibido. Então, instruções, né, básicas para sistemas desse tipo, né, onde a gente está esperando um input do usuário de alguma maneira. Basicamente, é quase como se fosse um jogo, né? Então, a gente precisa dar instruções. Aqui eu vou ter o texto, né, que é o texto que precisa ser digitado pelo usuário, tá? E aqui eu vou ter uma text area, que é o input que vai abrigar, né, o que o usuário digita. Então aqui eu vou ter um ID de entrada, né? Estou colocando IDs para a gente poder selecionar lá através do DOM. Eu vou colocar aqui 5 linhas, tá? E colunas eu não preciso, porque eu vou definir lá no nosso próprio CSS. Eu poderia definir a altura lá também, mas só para mostrar para vocês que existem esses atributos aqui, esse input, né? Então vamos abrir o navegador esse cara. Ó, vou colocar aqui. Então, ó, já tem esse nosso início, né? O rows dessa altura mínima para o text area, né? Beleza? E agora aqui embaixo eu tenho o resultado, que é uma outra div que exibe as informações lá quando o usuário termina de digitar o texto. Eu vou ter um botão de reiniciar, né, com o texto de reiniciar, que é para resetar o jogo todo. E eu vou ter também o histórico, que é uma outra div que abriga os resultados que o usuário fez durante a utilização do sistema, tá? E por fim, a gente tem o botão de alternar tema, né, que ele vai simplesmente, ao ser clicado, virar tema Dark ou Light, tá? Para melhor utilização do usuário no sistema. Então, eu coloquei esse botão aqui no fim, porque ele vai ser posicionado de forma absoluta, né? Então não tem importância, né, onde ele está posicionado no HTML, beleza? Mas a estrutura do projeto é essa daqui. Agora a gente vai para o CSS, né, onde a gente vai deixar o projeto como vocês viram lá na parte de apresentação, e já tem o layout todo pronto, e só falta o JavaScript para a gente resolver ele. Então, bora lá. E agora, então, vamos estilizar esse projeto, galera. Não é tão complexo, tá? O que acontece aqui? Eu vou definir algumas propriedades no nosso body, né? Eu vou botar uma fonte de Arial, vou colocar uma largura máxima de 800 pixels. Vou centralizar todos os elementos de forma automática, né? Então, eu limito o container, né, que é o body nesse caso, coloco esses elementos no centro, tá? Vou colocar também um padding de 1,5 rem para afastar dos cantos, né? Por exemplo, da parte superior e da parte inferior. E vou alinhar todos os textos ao centro. Então a gente faz meio que um reset aí do projeto, já dá uma ajeitada boa, né? Aí no nosso H1 a gente vai ter uma font size de 2 rem, uma margem bottom de meio rem para afastar os elementos que ficam embaixo dele. Nas instruções, que é aquele parágrafo que a gente digitou, vai ter uma font size de 1 rem, tá? A margem bottom de 1 rem para afastar da caixa de texto. E uma line height de 1,5 para ficar facilitando, né, a leitura do usuário, beleza? Ali no projeto de referência, o alinhamento, né, ele estava como justificado. Aí vocês que decidem, tá? É centralizado assim dessa maneira justificado, tá?
Aí outra coisa que a gente vai ter é no texto, né, que é onde o usuário digita. Então eu vou escrever alguma coisa aqui, ó, só para a gente ver o texto, né, sendo digitado. Só para a gente ver o texto que tem que ser digitado. E aqui a gente vai lá e faz os estilos dele. Font size 1.2 rain. Ele tem aquele background de F3, 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 que é diferente da cor do projeto. Um pad de 1.2 rain para afastar das bordas desse container, né? É uma margem bottom de 1 rain. Então, esse aqui é a área, né, do texto de referência que a gente precisa digitar. Na entrada, né, que é nosso text area, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que a largura vai ser de 100%. A gente vai ter um padding 0.8 rain, tá? Uma margem bottom de 1 rain também. Então a gente melhora a text area agora, né? É a área onde o usuário vai digitar seus textos, né? E aqui no resultado eu também vou ter um texto, né? E aqui no histórico eu também vou ter texto, tá? Mas o histórico a gente vai criar com HTML. Então, só vou digitar o texto aqui no resultado, para vocês verem como é que fica. Vou botar aqui, ó, resultado, font size 1.2 rain, a margem bottom também de 1 rain, tá? Então, esse aqui é o texto do resultado, beleza? Tá. Agora, a gente vai para o botão. O botão a gente vai fazer aqueles estilos básicos, né, para deixar com aspecto de botão. Todos os botões do nosso projeto são 2, né? Vou colocar um padding de 0.6, 1.2 rain, uma font size de 1 rain, um background color daquele azul, que é 007 BFF, tá? A gente tem também a remoção das bordas, a gente vai ter um cursor pointer para aparecer o ponteiro do mouse no botão, tá? E eu esqueci da cor branca dos textos também, tá? A gente vai ter uma transição de 0.3 segundos, que é para um hover que eu vou fazer. Então os botões já ganham seus estilos, né? E ficam dessa maneira aqui. Então, o que vai acontecer no meu hover? A gente vai ter simplesmente a mudança de background color para um outro azul, que vai ser o 005 6B3, né? Uma variação desse tom. Aí fica assim. O usuário entender que realmente vai ter alguma ação ao clicar, né, naquele botão. Aí no alternar tema, que é o nosso botão que muda para o light e para o dark, eu vou ter uma posição de fixa na tela, tá? Para ele sempre ficar aparecendo. E top e right 10 pixels. Então ele fica no canto direito superior aqui em cima, tá? Então, já para efeitos, né, de tema claro e escuro, eu vou adicionar uma classe para o tema claro, tá? E uma classe para o tema escuro. Então, quando tiver claro, a gente vai ter uma cor de fundo branca e também uma cor de texto 333, beleza? Pode até já deixar padronizado aqui para ser assim, para não ter que iniciar um tema claro, ou a gente pode adicionar a classe claro, né, para ele começar no tema light, já no nosso body, que é onde ela vai ficar. Então eu posso pegar aqui no body e colocar a classe claro, tá? Aqui no nosso tema light. Então esse aqui é o nosso tema light, né? Igual ao tema escuro, a gente vai fazer uma inversão desses valores, né? A gente vai pegar o background color 363 e os textos FFF. Então, no claro a gente tem esse resultado aqui, né? Eu coloco, por exemplo, no escuro, a gente tem esse resultado aqui. Aí o texto aqui não aparece, ó, tá vendo? Porque ele tá com a cor branca, né? Que é do outro tema. A gente tem que fazer o seguinte, escuro texto vai ser color 333. Aí dá certo. Ele aparece aqui, tá? Então agora a gente pode já trocar para o tema claro, que é o tema principal da aplicação, né? E o escuro vai vir com o JavaScript, beleza? Fazendo isso, a gente tem toda a interface pronta. Eu tenho que deletar os meus dados mocados, né? Que é esse teste ponto aqui, esse teste aqui, beleza? Agora o sistema ele inicia como ele tem que ser, né? Sem o JavaScript, beleza? Agora o nosso papel é adicionar o JavaScript para poder fazer a funcionalidade de digitação e do tema Light Dark, certo? Então, bora lá. E agora, para a gente fechar, galera, vamos ao JavaScript, né? Cereja do bolo. O que
a gente vai precisar aqui para criar esse projeto? Tá? Primeiramente, selecionar todos os elementos que são necessários para a gente modificar ou ativar eventos, certo? Então vamos lá, a gente tem que selecionar o texto, então Documents, Selector, texto. Eu vou já criar algumas outras variáveis para os próximos, né? Então a gente tem a entrada, que é onde o usuário digita, tá? A gente tem também reiniciar, que é o botão que vai fazer o reinício do jogo, né? A gente tem o resultado, que é onde é exibido o resultado do usuário após ele digitar o texto atual, né? O histórico, que é exibido os pontos, né, do usuário, não os pontos, mas o texto e o tempo que ele levou. Né? E também, por último, a gente tem o alternar tema BTN, né, que é o botão que altera o tema. Tem o ID de alternar tema. Então tá. A gente tem essas funcionalidades aqui para desenvolver agora, né? Mas antes eu vou copiar aqui um mock de dados que são as frases que a gente vai digitar, tá? Para não ter que ficar digitando aqui. Então vocês podem pausar o vídeo e copiar, tá? Basicamente são 5 frases, né? Tu pode adicionar as tuas. Mas lembrando uma coisa, que o JavaScript é case sensitivo. Então quando a gente compara os textos, se a pessoa não digitar com E maiúsculo, por exemplo, não vai dar como correto, né? Então tem que ficar ligado a isso na hora de executar o programa. Mas é basicamente um array com textos que a gente vai utilizar para gerar textos aleatórios para o usuário, né? Então aqui tu pode adicionar mais para que ele tenha mais opções, né? E não caia muitos textos semelhantes quando o usuário está utilizando. A primeira coisa que eu preciso aqui é realmente ter esse texto aleatório, né? Então a gente vai criar uma função chamada novo texto que vai aleatoriamente escolher um texto. Então eu vou escolher um índice baseado na quantidade de elementos do array. Então eu vou fazer um mathRandom, né? Baseado na quantidade de elementos ali. E vou dizer que texto, text content, né? Eu vou alterar diretamente no elemento, é igual a textos index. Então essa função já pode ser ativada, né? Novo texto. Isso aqui meio que dá início ao jogo, né? Olha só. Então sempre que eu dou um F5 agora, ele vai buscar um texto aleatório, né? Às vezes repete porque tem poucas opções. A gente já deu o pontapé inicial aqui para executar o nosso jogo aqui de teste de velocidade. Então agora, outra coisa que eu vou fazer é, cada vez que o usuário digita uma tecla, né, na entrada, eu vou adicionar um evento de keyup, tá? Ele vai disparar uma função que vai ser chamada de atualizar teste. Essa função atualizar teste, ela tem dois objetivos: iniciar o contador, né? E também ela tem como verificar se a palavra, o texto foi digitado, né, a frase, está correta. Então vamos criar essa função aqui, atualizar teste, tá? E vamos primeiramente, né, escrever uma das funcionalidades dela, que é iniciar o contador. Como é que eu vou fazer isso? Vou criar uma função chamada iniciar e vai setar dois itens na local storage. Então o estado do jogo vai ser controlado pela local storage, para não ter que utilizar variáveis globais, tá? Então ele vai dar um set item em tempo inicial, vai ser basicamente um new date get time, né, para poder calcular quanto tempo o usuário digitou, tá? Local storage set item, que é em maiúsculo, tá? E vai dizer que o teste andamento é true. Então o que acontece? Vou botar aqui teste em andamento. O que acontece aqui? A primeira instrução pega a data que o usuário começou a digitar para poder calcular o tempo que ele levou. E a segunda instrução diz que o jogo está em andamento. Não, o teste está em andamento. Beleza? Só que isso aqui vai ser disparado nessa função atualizar teste, né? Mas se eu faço isso, o jogo sempre vai estar em andamento, né? E eu sempre vou estar sobrepondo a data inicial. Então eu tenho que fazer um detalhezinho aqui. Vou ter que fazer uma validação para verificar como é que está o status do teste. E isso eu já vou buscar lá da local storage, tá? Então se o status do teste for negativo, ou seja, né, se a gente recebeu um falso lá, ou não existe valor lá,
né? Porque pode ser um dos dois. Eu vou setar, né? Se não, não, porque o teste está em andamento. Entenderam? Então, basicamente, a função pega o tempo inicial e determina se o jogo está ou não em andamento, para a gente não sobrepor esses dados que são importantes para o bom funcionamento do sistema. Então, eu vou criar aqui o status do teste. Ela basicamente vai ser um local storage get item de teste em andamento, que é o que a gente setou ali. Então, aqui ou vai vir um valor nulo, né, que é um valor falso, ou vai vir true, que é o que a gente colocou, tá? Ou vai estar falso, que a gente setou por algum motivo. Porém, o local storage nos dá isso aqui em string, né? Todos os dados que são salvos lá são salvos em texto, tá? Então eu preciso transformar isso para booleano, né? Para eu poder controlar melhor aquele meu if. Então eu simplesmente posso fazer isso utilizando o método parseJSON. Isso vai fazer com que eu tenha um booleano em vez de um texto. Então true texto, né, string, vira true booleano. Ou false, né? Também funciona assim. Tá, agora sim eu consigo já estar captando essa data, esse tempo inicial. Vamos fazer o teste aqui. Ó, a gente vê a nossa local storage. Eu vou zerar ela, porque tem do outro projeto de referência que eu estava utilizando, né? Mas se eu vou lá e coloco alguma coisa aqui... Pô, deu um erro aqui, galera. Date get times not a constructor. Ah, tá, que faltou aqui os parênteses na date, né? Beleza. Agora voltando aqui. Se eu começo a digitar aqui, ó, em application, eu vou ter o tempo inicial e que o jogo está em andamento, tá? Mas se por acaso eu continuo digitando, ó, o tempo inicial, ele não é alterado, tá? Porque ele só é captado uma vez enquanto o jogo está em andamento. Ou o teste está em andamento. Eu tô falando jogo aqui, mas é o teste, né? Então isso é legal, porque eu tenho como salvar o estado em algum lugar do meu tempo inicial e eu sei que o usuário está fazendo seu teste ainda, né? É diferente se eu trabalhasse com variáveis global, que poderia poluir um pouco o meu código. Eu deixo esse trabalho para a local storage, tá? Então, agora, galera, a gente já tem esse início, esse passo número 1. Nosso próximo passo é fazer a validação. E a validação é verificar se o que o usuário digitou realmente é o texto que ele é para digitar, né? E aí a gente vai ter que tomar outras ações. Então, bora fazer isso agora. Então, galera, bora aqui avançar na nossa lógica, né? A gente parou aqui no iniciar, que determina o início do nosso teste, beleza. Agora, aqui, a gente vai fazer uma checagem, né? Sempre que o usuário digita, se o valor da entrada, né? O valor que o usuário está digitando é igual ao valor do que está inserido no text content, né? Que é o nosso texto aleatório. Se for, a gente vai entrar nesse if que vai fazer a validação, né? Do fim da jogada, digamos assim, tá? Então, vamos testar aqui. Começar mais um exemplo de texto para digitar. Ó, ele deu console log e verificar. Beleza. Então, ele disparou esse cara aqui. Então, quer dizer que ele vai entrar ali em uma outra função que vai processar essa minha conclusão, né? Eu vou concluir com êxito o meu texto. Eu vou chamar a função de verificar, tá? Então, a gente vai criar ela aqui, depois de iniciar, tá? E o que fará essa função aqui? Bom, agora que eu sei que está igual, eu vou calcular o tempo final, que vai ser igual a newDate getTime. Então, eu dou mais um getTime, porque daí eu recebo os milissegundos do tempo atual, né? Da hora atual. E isso, com a subtração do tempo inicial, vai me dar o tempo gasto. Então, const tempo gasto. Eu posso fazer assim, ó. Eu vou fazer tempo final menos. Eu poderia armazenar direto uma variável. Poderia fazer assim, ó. Por exemplo, lá, tempo inicial é igual a local storage get item tempo inicial. Aí, lembrando, né, esse dado aqui ele vem em string, então para fazer a subtração eu preciso transformar para número. Então eu posso fazer um parseInt aqui, tá? E agora tempo inicial. Tá? Lembrando novamente, esses dados aqui do date são gerados em milissegundos, então para exibir em segundos eu preciso dividir por 1000, tá? Então aqui eu tenho a quantidade do tempo gasto. E isso vai fazer com que a gente termine, né, o teste. Então, call storage
ponto set item teste em andamento false, né? Então, como se fosse o reinício do jogo, né? Eu vou pegar e vou limpar o texto de entrada e eu vou também chamar um novo texto para a gente poder iniciar o jogo de fato, tá? O que acontece? Agora eu preciso também, depois de calcular o tempo gasto e resetar o jogo, adicionar a mensagem de parabéns. Então eu vou botar aqui no resultado.textContent igual a parabéns. Você levou tempo gasto segundos. Beleza? Então vamos ver se deu certo essa parte aqui do verificar, né? Invocando a função aqui na entrada vela. Eu vou reiniciar. Outro exemplo de texto para digitar. Ponto. Ó, você levou 1003 segundos. Isso deve ser porque a gente estava já com o local storage em andamento, né? Ó, agora 2 segundos e meio, aí já começa a contar normal. Texto para digitar. Opa, exemplo de texto para digitar. Ó, 7 segundos e é isso aí. Então a mensagem de parabéns está sendo exibida, né? Nosso teste em andamento ele vira true de novo porque foi chamado novo texto, né? Então teoricamente a gente está começando de novo, né? Como se a gente tivesse que fazer aqui sem parar até a gente quiser, né? Mas tá tudo certo. Tá processando já o parabéns, que é a finalização do jogo, tá? Agora o que a gente precisa? A gente precisa que o histórico seja criado, né? Porque eu quero que os meus tempos sejam marcados aqui como se a gente estivesse dando voltas numa pista de corrida, né? A gente entender como é que está o nosso tempo de digitação, aí se repete um texto, eu consigo também ver se eu digitei mais rápido e assim por diante, né? Então aqui eu vou botar uma nova função, adicionar ao histórico, tá? Que ela vai receber o texto, text content, né? É o texto que está lá, foi digitado, e o meu tempo gasto para poder justamente colocar essas duas informações. Então aqui agora eu vou ter a função adicionar ao histórico, recebe o texto digitado e o tempo gasto, tá? Como é que eu vou fazer essa exibição aqui? Para cada um dos tempos, eu vou ter vários, eu vou criar um parágrafo. Então, const item histórico igual a document create element p, tá? Nesse item histórico, eu vou colocar o text content de texto. Vou botar assim, ó. Texto digitado. Lembrando que aqui a gente está utilizando template strings, né, galera? Então, começa com as frases. E as variáveis são inseridas com cifrão e chaves, né? Então, eu tenho o texto digitado, traço, o tempo. E aí, o tempo gasto em segundos. Beleza? Então, aqui a gente tem o parágrafo criado, mas eu tenho que colocar ele lá no meu histórico. Então, histórico, que é o elemento que a gente selecionou lá no começo, ponto, append child, aí ele vai ficar em ordem de conclusão, né? Item histórico. Então, vamos ver se até aqui deu certo, né? Vou criar aqui, vou reiniciar aqui, mais um exemplo de texto para digitar. Ó, digite isso. Outro exemplo de texto para digitar. E assim por diante. Então, vocês veem aqui que o texto que eu digitei está sendo marcado e o tempo também. Meu histórico está sendo levado em consideração aqui a cada vez que eu termino um texto e o jogo é reiniciado automaticamente para eu digitar o próximo, tá? Então, tem mais essa funcionalidade pronta. Agora, a gente vai fazer o seguinte, o botão de reiniciar e também o alternar tema para a gente concluir esse projeto. Bora então, galera, para as nossas duas últimas funcionalidades. O que acontece? Eu vou ter um evento agora no botão de reiniciar, né? Que vai ser um evento de clique, né? E ele vai disparar uma função que vai reiniciar tudo. Então, a gente vai ter aqui, ó, reiniciar teste. Essa função aqui. A gente pode criar aqui, seguir o fluxo de funções, né? Então, reiniciar teste, beleza? O que consiste, né, em reiniciar o teste? Limpar o value do input que está sendo digitado. Limpar os resultados, né? O resultado está sendo exibido. Chamar um novo texto, para começar de novo. E dizer que o local storage set item teste em andamento
é falso, porque eu não preciso mexer no tempo, né, inicial, porque quando isso aqui for falso, ele vai recalcular o tempo de novo. Então tá tudo certo, só mudar 1. E também limpo todo o histórico. A gente vai fazer com inner HTML, deixando como vazio, tá? Então vamos ver se funciona. Ó, vou digitar um texto aqui. Beleza? Agora ele mostra parabéns, eu tenho o texto digitado aqui, eu tenho o meu texto antigo aqui, histórico, inicio, volta tudo ao normal, gera um novo texto. Beleza? Então a função de reiniciar tá ok, galera. A gente conseguiu fazer bem tranquilamente. Agora vamos ao nosso função de alternar tema. Então a gente vai ter aqui alternar tema, tá? Onde a gente vai selecionar o body por conveniência aqui para poder adicionar classes a ele, tá? E aqui vai ser o seguinte, eu vou poder fazer o body class list, tá? Toggle, tá? Claro, e toggle escuro. Fazendo isso aqui, eu já consigo fazer a mudança de classes, né? Daí ele vai ver se a classe claro existe, se não tiver ele coloca. Ele vai ver se a classe escura existe, se não tiver ele coloca. Então, como a gente começa com claro, automaticamente ele tira claro e coloca escuro. E depois ele pega o escuro, remove e coloca o claro. Então com o toggle a gente consegue fazer isso fácil, tá? E para terminar, né, alternar temas btn, add event listener, de clique e usa a função alternar tema, né? Ó, agora basta eu clicar aqui, ele muda para o tema dark, né? E clicando aqui, ele muda para o tema light. Agora só tem esse problema aqui, galera, que parece que essa div aqui não está preenchendo 100% da tela. Então vou só ajustar isso aqui no CSS que o meu toque não deixa, né? Eu prosseguir assim, então eu vou botar assim, ó, o if 100%. Aí o que acontece? Ó, ela passou um pouco do input e o input já está com 100%, né? Então a gente pode fazer o seguinte, um pequeno ajuste no projeto, colocar aqui em todos os elementos, a gente vai ter um box size de border box. Essa regra é muito interessante porque ela não deixa, olha só, os elementos passarem da área máxima do elemento pi, tá? Então, galera, é uma regra essencial para todos os projetos para a gente dar esse reset no HTML, né? Eu acho que isso aqui deveria ser padrão, né? Mas a gente tem que colocar porque ele vem desse jeito por default, tá? E então, galera, chegamos ao fim do nosso projeto de digitação aqui do teste de velocidade. Eu espero que vocês tenham curtido, foi um projeto bem bacana de desenvolver, né? Além das funcionalidades aqui do teste de digitação, a gente desenvolveu esse tema de Light Dark aqui, de uma forma mais simples, mas só para vocês entenderem como funciona a lógica desses sistemas, né? E não se esquece, né? Se tu não é inscrito, dá aquela força aí, se inscreve no canal, também deixa o teu like, super importante. Dá uma olhada também nos links aqui na descrição, tem vários links importantes. 2 deles são a nossa página de curso, onde tu vai poder conferir todos os nossos cursos lá da Udemy. Como eu falei, eles estão com um precinho especial essa semana. Dá uma olhada lá que com certeza tem alguma tecnologia que tu quer aprender no momento. E é claro, né? Nossos cursos são sempre muito bem avaliados, como vocês podem ver aqui. E também o suporte é prestado aí individualmente lá na plataforma para resolver todos os teus problemas e tuas dúvidas referentes aos cursos. Por último, nosso Discordzinho aqui, galera, nosso servidor da Hora de Codar. O link do invite vai estar aqui na descrição. Entra lá que eu estou te esperando. Fechamos então, galera. Espero vocês aí no próximo vídeo da próxima semana para a gente praticar mais programação juntos. Valeu!